Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV. Aquele podcast que você quer ver num novo episódio, numa pessoa incrível. Hoje eu trouxe um advogado. É isso mesmo, um advogado, para conversar com a gente, para contar um pouquinho sobre essa questão do jurídico na vida dos seres humanos. Ele é um especialista, ele é secretário na Prefeitura de Cotia também, vai contar tudo sobre isso para a gente. Mas você que está acompanhando o Mask TV Podcast, queria que você fosse no YouTube, desse um like, tocasse aquele sininho. É super importante para o nosso projeto. Seja bem-vindo ao Mask TV. E aqui comigo hoje, Ricardo Monteiro. Como vai, Rômulo? Prazer, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar nesse lindo estúdio aqui, poder partilhar um pouco aí do que a gente já fez e do que pretendemos fazer. A honra é minha, eu acho que ter você aqui hoje, a minha relação com Cotia, desde que quando eu comecei a ir lá no CIESP, nos grupos de sustentabilidade do Mauro Daff, acho que, Mauro, Ricardo Monteiro aqui comigo, né? Ricardo aqui também que trouxe ele, muito obrigado por você estar aqui, é uma honra. Eu vi um vídeo do seu escritório e uma das coisas que eu mais gosto é o seu logo da RMA. Que lindo, né? Que lindo que é. Nós vamos falar sobre tudo isso, que aquele vídeo no teu site, que capricho que você teve, com a preocupação de cuidar da sua marca, Ricardo. Muito obrigado por estar aqui no nosso podcast. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que você faz como advogado, mas ao mesmo tempo falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, porque eu sei que você é um secretário adjunto ali da Indústria e Comércio de Cotia, da Prefeitura, e eu sei que o seu expertise principal lá é o empreendedorismo, um tema muito importante da gente discutir. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É um prazer imenso poder compartilhar um pouco dessa jornada e entender que o advogado, ele, por origem, por essência, tem a necessidade de servir, Rômulo. Então, esse sempre foi o princípio que norteou o desenvolvimento do nosso escritório. Desde os idos de 2006, quando nós fundamos o escritório, uma salinha muito pequena no Itaim Bibi, e dali realmente começamos a vislumbrar diversas possibilidades, diversas alternativas para o desenvolvimento da nossa carreira, porque imagine só, eu comecei minha carreira sozinho, né, sem nenhum apadrinhamento histórico por parte de família, por parte de amigos, de modo geral, né? Tive a grande honra e satisfação de poder atuar para grandes companhias em grandes questões vinculadas ao desenvolvimento econômico, e isso traz para a gente, que advoga já, portanto, há 20 anos, a plena perspectiva de que aquele que se dedica à arte de advogar, na verdade, se dedica à arte de servir, porque o advogado não vende produto. Ele não vende necessariamente serviço, ele cria condições para que o cliente desenvolva o seu negócio com um mínimo de segurança jurídica, que é um ativo absolutamente caro, especialmente nos tempos modernos, né? Nós falamos aí em termos de política, né, de economia, de questões internacionais, o que é segurança, né? E isso no nosso microambiente de negócio, né, trazendo aí para a segurança jurídica, é o mínimo de previsibilidade, de tranquilidade sobre, olha, vou combinar algo com você e eu sei que eu vou ter condição de cumprir, porque a economia é estável, porque eu fiz um bom combinado, porque tem uma condição absolutamente razoável de poder trilhar o caminho e entregar aquilo que eu me comprometi com você. Excelente, isso mesmo. Eu acho que esse papel é fundamental e tem muita gente que não conhece. Ricardo Monteiro, ele é o CEO da RMA, ele é advogado, né, como eu falei, secretário adjunto da Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo da Prefeitura de Cotia. Ele é pós-graduado em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Magistratura, ele é formado em contratos pela PUC, você tem uma capacidade, um conhecimento incrível, faz MBAs, você se aprimora, não é o fato de você ter feito, ser bacharel em advocacia, que você não foi atrás de se aprimorar. E eu acho que ter você aqui é realmente importante. Eu sempre faço uma pergunta no começo para todos os meus convidados, você não seria diferente. Você chegou na Terra quando e por que você veio na Terra? Eu cheguei aqui nos idos de 1981, muito bem acompanhado. Eu tenho um irmão gêmeo, Rômulo. Que maravilha. Gêmeo idêntico. Costumo dizer que eu nasci com a beleza e simpatia e ele com o racional e com a inteligência. Né? Como que ele chama? Chama Renato. Né? E a gente acredita, e quando eu falo a gente, é na terceira pessoa mesmo, porque eu acredito que a gente compõe uma missão coletiva, né? Que é de naturalmente aprender, se desenvolver, ser feliz e levar as pessoas a tentarem sentir saudade da gente. Essa que é a minha missão na Terra.
né? Me divertir, aprender, ajudar e, dentro do que for possível, com um bom legado, fazer as pessoas sentirem um pouco de saudade, né? Em 81, quando você chegou, você tem uma estrutura de família que Tem. permitiu você caminhar por essa realidade profissional, por essa realidade de experiências. Teu pai e tua mãe faziam o quê quando você era Meu, menino? meu pai e minha mãe são imigrantes do Nordeste. E eles vieram para cá para tentar uma vida mais confortável do que a que levavam lá no Nordeste, muito difícil, vida no interior e tudo mais. Meu pai começou a trabalhar em construção civil, minha mãe sempre do lar. E sempre aprendi, Rômulo, com os meus pais, que você pode sempre fazer mais. Porque meu pai, incrível rapaz, eu falo que, as pessoas falam que eu trabalho bastante, mas eu conheci poucas pessoas até hoje que trabalharam tanto quanto meu pai. Meu pai trabalhava de dia, trabalhava de noite. Eu não tinha o contato diário daquele tempo saudável com meu pai, porque ele sempre estava trabalhando. E aí, durante muito tempo, eu falei, poxa, mas eu queria ter ali um tempo de qualidade com meu pai. E aí eu aprendi, falei, poxa, mas ele está fazendo exatamente isso para que a gente tenha a possibilidade de desenvolver nossa vida sem que eu tenha que trabalhar para ajudar em casa, sem que eu tenha que me distrair com qualquer outro tipo de questão, já que tem tudo dentro de casa. Então, essa foi a mensagem que esse trabalho abnegado do meu pai, e durante muito tempo da minha mãe também, me trouxeram. Trabalhar, fazer muito para que a sua próxima geração tenha um tipo de vida mais confortável do que aquele que você teve, né? Mas você tem qualidade de vida, você procura se dedicar. Como que é a composição da sua família hoje? Hoje eu sou muito bem casado, um beijo para a patroa em casa, e tenho um casalzinho, que é o Bernardo e a Heloísa. Heloísa com 12, Bernardo com 8. Estudam, se divertem, né, interagem com os amiguinhos da Tem você escola. perto? A gente consegue hoje, Rômulo, ter um estilo de vida diferente dos nossos pais. Claro. É porque, naturalmente, a gente estudou e o acesso à informação te faz ter um pouco mais de conforto, porque o retorno financeiro que você tem com a informação é melhor do que aos tempos dos nossos pais, né? Então, hoje eu tenho ali um mínimo de tempo de qualidade, eu falo que é um mínimo, porque eu consigo vê-los tomar banho e dormir todo dia. Então, e naturalmente levo para a escola todo santo dia, né? Então, isso me dá ali a possibilidade de ter aqueles momentos vitais, né? De um tempo de não tanta quantidade quanto eu gostaria, porque preciso também produzir, né? Temos aí uma série de ambições e de desejos para alcançar, mas é um tempo de qualidade. Hoje eu costumo dizer, né, que é esse tipo de tempo que necessariamente não é o tempo de qualidade, mas é o tempo de... Aliás, não é o tempo de quantidade, mas é o tempo de qualidade que faz a diferença na vida das pessoas. Porque, o curioso, né, na rotina diária, eu vou falando sobre música, vou falando um pouquinho sobre história, sobre o contexto daquela música, em que momento da história ele estava se dando, e aí você vai vendo que as crianças vão pegando isso, vão compreendendo e vão incorporando aquilo no conhecimento, naquilo que procuram para assistir em casa quando chegam. Ou seja, você devagarzinho vai criando ali pequenos cidadãos que têm condição, né, de fazer escolhas parecidas com aquelas que a gente reputa de bom gosto, né? Não que apenas a gente tenha aí o que pode se reputar de bom gosto, mas baseado naquilo que a gente acredita, a gente retransmite, né? A gente repassa e acredita que isso faça diferença aí para o futuro deles. E deve fazer sim, porque eu acho que o fato de você estar próximo, pelo menos levando para a escola, tendo ali aqueles momentos, você consegue ouvi-lo, você consegue transmitir algumas coisas para eles. Eu acho isso super importante. E aquilo que talvez teu pai não pôde, né? Porque ele estava dedicado ao trabalho e o contato com vocês não foi tanto. Você tem, além do Renato, você tem outros irmãos? Tenho mais um irmão, mais novo, e a gente basicamente teve a mesma criação, né? Tendo contato em menor quantidade de tempo em casa com o pai, mais um pouco com a mãe, justamente porque o pai tinha essa necessidade de produzir, de trabalhar e tudo mais. Mas, Rômulo, eu costumo falar, né, que esses ensinamentos da família, né, a gente traz e incorpora para a vida profissional. Não existem dois Ricardos. Existe o Ricardo advogado, o Ricardo secretário, o Ricardo pai, Ricardo marido, Ricardo amigo. São a mesma pessoa. Não se sustenta diversos tipos de perfis, né? Você é uma figura e, naturalmente, em um dado momento, talvez em casa você precisa ser um pouco mais firme com a questão de educação, coisa do tipo, mas você é a mesma figura sempre. Aliás, é o que a gente sempre prega, né? Tentar ser a mesma pessoa na maior parte do tempo. Às vezes as pessoas não entendem que, em muitos momentos, você não é necessariamente o Ricardo amigo, porque você é o Ricardo profissional. E aí ali você tem que ter um comportamento diferente, às vezes mais reservado, ético naturalmente, mas, né, no sentido de guardar ali mais informações, mais sigilo, o que gera ali uma perspectiva, pô, mas ele está meio calado, meio diferente, o que será que está acontecendo?
E, na verdade, é a condição que a própria profissão te impõe, que você tem que se tornar uma pessoa mais reservada para alguns temas e menos exposta para outros. Né? Porque, com o passar do tempo, você vai carregando uma imagem e essa imagem te acompanha. Então, você não pode, num dado momento, mudar e ser aquela pessoa tão extrovertida quanto talvez você gostaria de ser, mas, naturalmente, você que se mantém sendo a mesma figura. Né? Claro, desde que também isso não te provoque nenhum tipo de frustração e de que você aceite, né, a vontade sua de ser. Quando você, em 81, né, chegou... Você já nasceu em São Paulo? Já nasci em São Paulo. Né? Então você já é paulistano. Sim. Já em Cotia, não? Não, nasci em São Paulo, capital. São Paulo, capital. São Depois Paulo, que foram para capital. Cotia. Sim. Na verdade, eu fui para Cotia depois de velho, já, no bom sentido, porque eu tenho meus tempos 25 anos, né, Rômulo? Exatamente. Mas eu fui para Cotia por ocasião de ter conhecido a minha atual esposa. E aí fui tendo contato com a cidade, conheci ali uma perspectiva muito interiorana, ao lado de São Paulo. Falei, poxa, isso aqui tem muito a ver com o que eu acredito. É uma cidade que está, como sempre esteve e vai continuar, em franco desenvolvimento. E a gente enxergava ali um microambiente de negócios que aproximava muitas pessoas daquele estilo de vilas antigas, porque você conhecia com mais facilidade as pessoas, você encontrava com mais facilidade nos restaurantes, você encontrava, né, nas ocasiões sociais grandes figuras. Então aquilo me chamou a atenção de uma maneira. Eu falei, poxa, essa cidade ela entrega uma qualidade de vida para um profissional diferente do que São Paulo entrega. Porque em São Paulo você está ali envolto numa série de problemas, numa série de contextos, são milhares de pessoas e você pouco tem a oportunidade de conhecer e de aprofundar relações. É verdade. Enquanto que Cotia, né, me indicava uma perspectiva totalmente contrária, porque, poxa, você ia num restaurante e você encontrava um político. Você ia num outro local, num evento social, você encontrava um grande empresário. Num outro local, encontrava um grande advogado, um grande médico. E aí aquilo fez com que eu enxergasse a cidade com um potencial de dar realmente uma perspectiva de qualidade que São Paulo não dava. E aí, naturalmente, você vai se relacionando, vai conhecendo as pessoas, e eu costumo falar, o advogado não se especializa, Romulo. Quem especializa o advogado é o cliente. Você vai conhecendo, desenvolvendo certos tipos de negócio, e aquilo te torna mais próximo de um perfil de comunidade do que de outro. E aquilo foi me levando naturalmente a enxergar que Cotia era um mercado absurdamente interessante para o desenvolvimento dos negócios que eu fazia. E aí eu tomei a decisão, um pouco antes da pandemia, de montar uma unidade própria em Cotia. Eu investi, comprei uma sede e fiz a primeira unidade da RMA em Cotia, mantendo a sede em São Paulo, que, por sinal, né, é meu berço, sempre acreditei, sempre me desenvolvi a partir de São Paulo. Em São Paulo chegamos a ter 25 advogados Olha só. trabalhando no nosso time, né? E Cotia entregava uma perspectiva de crescimento com os negócios imobiliários, com crescimento residencial, e eu acreditei nesse potencial e do meio-dia para a tarde chegamos à pandemia. E a pandemia fez com que todos tivessem a necessidade de se restringir em seus lares, e aí Cotia bombou em termos econômicos para o mercado imobiliário, e naquele momento, como já tínhamos a primeira filial, a gente tomou uma decisão drástica. Olha, é chegado o momento de abandonar São Paulo. Porque São Paulo, naturalmente, que era a terra da interação, dos negócios, se tornou um local inóspito, porque a pandemia te obriga a ficar em casa e continuar vivendo. Então, naturalmente, esse caminho tornará a Cotia um celeiro de grandes empresas e de grandes figuras que vão trabalhar a partir dali e vão precisar contratar os seus prestadores de serviços, o seu consumo, de modo geral, ali. Aí nós tomamos uma segunda decisão complicada e que se demonstrou muito acertada, que foi de expandir a nossa operação a partir de então exclusivamente numa sede própria maior, numa cobertura lá na Granja Viana, e aí nós deixamos de ter o escritório em São Paulo. Num primeiro momento, alguns clientes falaram, pô, mas você está indo embora de São Paulo, pô, isso vai dificultar a reação. Pô, mas nós estamos na pandemia, todo mundo vai se adaptar e tudo mais. E num piscar de olhos, nós estávamos lá numa sede linda, maravilhosa, que com o poder de Deus a gente conseguiu, né, chegar ali à condição de fazer a reforma e a adaptação, conforme a gente acreditava mesmo que pudesse dar conforto para quem nos visita, para quem interage conosco. E hoje estamos lá realmente num time bem coeso,
que cria uma perspectiva de atendimento quase que artesanal dos nossos clientes. Eu, na verdade, quando eu assisti o vídeo do escritório, eu fiquei com a pontinha de inveja, porque achei tão bonito, tão bem estruturado, tão agradável. E, claro, aquela marca do seu logo dourada, que não sei se é o mesmo ainda do vídeo, né? Porque o de vídeo acho que é mais antigo quando Sim. você está formado. Era tão lindo, porque assim, todo empreendedor, né? Todo sonho de empreendedor quer ter o seu ambiente, quer ter a sua escola, você quer ter tua loja, você quer ter teu escritório, todo mundo quer ver lá. Eu brinco que eu queria ver meu backlight, né? Com a minha marca. Então, quando eu olho para você e olho pro teu escritório, eu falo, olha, ele deve ser muito orgulhoso de ter um lugar tão bem estruturado, tão bem feito. Aos 9 anos, 8 anos, você já queria ser advogado? Na verdade, me tornei advogado por como eu falei, né? O advogado ele não se especializa porque quer. E eu, quando comecei minha carreira profissional, eu comecei como office boy, num escritório de advocacia. E eu vi aquela rotina, aquele movimento, aqueles temas, aquelas figuras relevantes entrando e saindo do escritório, temas que tiveram relevância econômica na grande mídia que passaram pelo escritório que eu trabalhava. Eu falei, poxa vida, eu acho que isso aqui é algo que é factível de atingir. Mas, tadinho, eu não sabia a dificuldade que era, né, você conseguir, primeiro, se formar, né, conseguir acessar a OAB, passar na prova para obter a carteira de advogado. É um grande desafio para muitos, desafio. né? Continua sendo. É um dos maiores índices de reprovação de testes públicos do Brasil é a prova da OAB. É rigorosíssima, né? Olha que interessante você falar isso, porque eu tive amigos que reprovaram, e às vezes eu ficava sem saber por quê. E agora eu estou entendendo, era o rigor, tanto rigor, e que é o índice maior de reprovação. Exato. E aí as dificuldades começaram, porque, poxa, primeiro se formar, né, com dificuldade, naturalmente, porque a família, né, em que pese viver com muita dignidade, tinha dificuldade de alocar recursos para bancar a minha faculdade e a dos meus irmãos. Mas, como eu falei, meu pai sempre e minha mãe trabalharam sempre para que a gente não precisasse se preocupar com nada dentro de casa. Então, eu falei, poxa, se só depende de mim e se isso é o começo, naturalmente é isso que eu vou fazer. Vou me dedicar, vou trabalhar, vou pagar minha faculdade e vou conseguir. E não deu outra. Conseguimos fazer a faculdade, nos formamos, passei de primeira na OAB, e a partir daí eu cheguei à seguinte conclusão. Bem, eu tenho uma condição essencial para iniciar, mas é apenas isso. Então, busquei estudo, busquei informação, formação, e curioso, e as pessoas não entendem isso ainda, Rômulo. Isso é um recado que eu adoraria que ficasse, né, para quem estiver nos assistindo. Você não vai fazer uma pós-graduação necessariamente apenas para aprender algo novo. Você vai fazer uma pós-graduação para conhecer gente nova, porque são as conexões que te levam a outros patamares. Então, as pessoas que te trouxeram até aqui, você tem que ser muito grato a elas, tem que ser, naturalmente, tem que dignificar toda a credibilidade e esforço que te deram, que atribuíram para você, mas para atingir um novo patamar, você inevitavelmente precisa acessar outras pessoas e assim por diante. E as pessoas não entendem que que estudar não é necessariamente só buscar informação, é buscar se conectar com outras pessoas e com outros ambientes para que aquilo te abra outras oportunidades. Então, eu fui estudar justamente para conhecer outras pessoas, para ter contato com outras realidades acadêmicas, profissionais, em diversos ambientes. Eu fiz pós-graduação na Getúlio Vargas, fiz na PUC e fiz na Escola de Magistratura. Bom, por que você não fez tudo num só lugar, né? Por exemplo, na PUC, apenas com uma excelente faculdade? Porque na PUC o ambiente acadêmico é um ambiente acadêmico preponderante, diferente do ambiente acadêmico que você encontra na GV, que tem mais um elo corporativo e tudo mais. E aí, por fim, eu fui procurar me formar, me especializar em direito empresarial, não sobre o olhar do mercado. Eu fui procurar me especializar em direito empresarial sobre o olhar de quem julga conflitos empresariais, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, essas diversas visões acadêmicas me possibilitaram enxergar coisas que eu não enxergava. Por exemplo, uma das primeiras lições que eu aprendi em pós-graduação em direito empresarial, eu acreditava que o Poder Judiciário tinha suas ressalvas e reservas com a figura do empresário, com a figura do lucro. E uma das primeiras frases que eu ouvi dentro da Escola Paulista da Magistratura, na pós-graduação em Direito Empresarial, é de que o tribunal respeitava a figura do empresário
e entendia que o lucro era indispensável para o movimento da economia. Aquilo, para mim, num primeiro momento, impactou. Falei, poxa, mas eu ouvi isso do tribunal, né, de uma pós-graduação num tribunal, mas é lógico, a resposta é lógica. Os conflitos acontecem em torno da figura do lucro, que é o que sustenta a economia. Então, essas diversas visões, elas quebraram diversos paradigmas que eu tinha. E contribuíram como contribuem para que a gente entenda que realmente é preciso superar algumas barreiras para que você chegue às conclusões mais óbvias possíveis, mas de maneira legitimada. Então, ouvir isso dentro do tribunal, na escola de formação em pós-graduação, mudou a minha perspectiva. Porque, poxa, pera lá, então realmente a figura do empresário não é uma figura mal vista dentro da estrutura do tribunal. Pelo contrário, eles respeitam porque entendem que ele é uma figura indispensável para o movimento da economia. E é interessante porque essa sua capacidade multidisciplinar de navegar a sua pós em várias instituições diferenciadas permite realmente que a sua conexão e que o seu olhar seja mais amplo. A sua especialidade em direito empresarial, dentro da sua estrutura de empresa, você tem o direito trabalhista, o direito do consumidor, você tem outras especialidades. A sua é só o empresarial ou você se aperfeiçoou em outras capacidades do direito? O direito empresarial é um ramo muito extenso, Amplo, né? que envolve toda e qualquer perspectiva de direito vinculado à empresa. Então, o direito vinculado à empresa navega também pelo direito empresarial, pelo direito do consumidor, pelo direito trabalhista. Então, você precisa ter a compreensão de que o direito empresarial ele te conecta com os temas da empresa. Naturalmente, você vai entender mais de contrato, você vai entender mais de sociedade, você vai entender um pouco mais de direito trabalhista pela visão do empregador, mas ele é um passeio pelos diversos temas que envolvem a atividade empresarial. É isso que torna essa matéria tão interessante. Ser advogado, né? Eu acho que o advogado é um desejo muito grande de muitas pessoas, né? Como, eu quero ser médico, eu quero, mas advogado está sempre na pauta de todas as famílias. Você, quando se formou em advocacia, você também reuniu outras habilidades de comunicação, outros expertises para ser advogado? Você também procurou alimentar outras possibilidades dentro do seu conhecimento? Eu sempre tive algo muito claro na minha mente. Advogar é a arte de servir, como eu já falei. E servir somente serve aquele que, de fato, é visto como um solucionador de problema. Então, eu sempre procurei ser visto, e continuo procurando ser assim até hoje, como um solucionador de problemas. Mas o Ricardo é advogado da área empresarial. Não, eu sou um solucionador de problemas da área empresarial. Por quê? Porque a figura do advogado é uma figura muito presente na mídia, tem muito de glamour que, infelizmente, não corresponde à realidade. A advocacia ela é majoritariamente uma advocacia que atende ao perfil econômico majoritário da nossa sociedade, que é público C, D e E. Então, o público mais elitizado, que tem condição de pagar aí uma condição melhor de honorário, é um público restrito, tanto quanto é, né, essa figura do advogado que atende essa condição. Porque, na verdade, Rômulo, você não vai procurar a solução do seu problema fora do seu ciclo. Você vai procurar dentro do seu ciclo. Então, o advogado, como um agente solucionador de problema, ele precisa, primeiro, se inserir socialmente, ter competências pessoais, entre elas a comunicação, ter uma habilidade social de ser visto como uma figura de credibilidade, boa reputação, de transmitir credibilidade, para que, olha, poxa, aquela pessoa, acredito que tem o perfil adequado de resolver o meu problema. Mas, curioso, Rômulo, que essa sua pergunta ela me remete a um fenômeno que não é tão recente, mas é um fenômeno que vem dominando a advocacia, que é a advocacia digital. Hoje você contrata uma solução para um assunto jurídico, para uma dor jurídica sua, muitas vezes pelo seu celular, porque você está ali navegando em rede social e você vê uma chamada de um tema que te aflige sobre uma determinada ótica e aquele especialista vende a solução que você nem sequer sabia que existia, mas que se amolda à sua necessidade. Então, a advocacia está sofrendo um fenômeno que é a sua total virtualização. Hoje, muitos escritórios de advocacia sequer existem fisicamente mais.
O atendimento de muitas demandas é presente em redes sociais, em atendimentos telefônicos. Tem centrais telefônicas com um escritório de advocacia por trás para ofertar soluções sobre determinados temas. Vou dar um exemplo. Claro que vai acontecer aí em função dessa crise do INSS. Já vão pipocar chamados, ofertas de ação de reparação de danos para aqueles que tiveram seus vencimentos descontados indevidamente. Já tem, né? Já tem. Então, esse é um fenômeno da digitalização da advocacia. Ela se faz presente baseada em dores. Então, necessariamente, você precisa procurar um advogado de confiança? Não mais. Hoje a oferta é tamanha que você sequer precisa se preocupar em procurar um advogado da sua confiança, porque a solução vem e você quase que por osmose acata e compra o produto. Nossa, foi tão pertinente. O podcast tem esse objetivo, né? De você trazer essa visão muito clara e muito rápida para as pessoas entenderem. A rede social, ela está movimentada pela superficialidade. Isso não te preocupa de ter o advogado, a advocacia digital, com tanta superficialidade na análise dos problemas? Isso para você, ou você vai ter que migrar também e ter um departamento digital para atender isso? Rômulo, você vai a um shopping center hoje comprar uma camisa nova e você se depara com um sem número de ofertas de lojas. Qual loja que te agrada mais? Talvez aquela que tenha uma vitrine maior, aquela que tenha uma abordagem diferente, aquela que tenha uma... São muitos fatores, né? São vários fatores. Então, assim, não me preocupa essa questão da digitalização, porque na prática a advocacia que a gente acredita é uma advocacia quase que artesanal. Por quê? Para atender você tem que entender e existem muitas especificidades que o atendimento superficial, né, dessa nova era não é possível de te entregar, mas é natural que, voltando ao exemplo do shopping, que quando você vai a um shopping, você lembra da marca X, acessa o shopping, aquela loja da marca X se faz presente com uma baita vitrine, com o produto que você gostaria de comprar. Ou seja, você tem o chamariz da marca, você tem o chamariz físico, naturalmente você se dirige para aquele ambiente e muito provavelmente vai fazer a compra ali. Com a advocacia não é diferente. Hoje o mundo digital é uma vitrine. Você não pode desconsiderar isso. Impossível. Então, não é que existe uma necessidade futura de você ir para o digital. O digital já é a realidade. A audiência, majoritariamente hoje, está em mídias sociais. Então não adianta brigar, não adianta discutir, não adianta pré-julgar a advocacia como um produto elitizado ou que dependa de uma relação exclusivamente pessoal, porque não é assim. É adaptabilidade. Exato. Então, ela vem sofrendo adaptações com o passar do tempo e isso vai acontecer. Agora, eu não acredito que todo e qualquer tipo de assunto seja elegível a ser solucionado por um atendimento superficial, como em muitos dos casos da advocacia presente em redes sociais, em mídias, se faz possível. Eu acredito que esse contato humano, que o entendimento sobre o seu problema, sobre peculiaridades do seu caso, da sua vida pessoal, elas façam ainda a diferença. Por isso que a advocacia ainda é uma profissão tão glamurosa, porque ela naturalmente te insere em condições de informação, de contexto político, contexto social, contexto econômico, que mudam em função de uma série de fatores. E você é esse sábio de tudo isso, porque você tem uma capacidade de colocar as informações do que você está sabendo. Você estudou muito, você lê muito. Quando que você se formou, do data que você se formou, bacharel, até agora, você continua se aprimorando, buscando ser um profissional com diferenciações, com qualidades. Você faz isso? Vamos lá, acredite se quiser. Eu procuro me divertir em tudo que eu faço. Em absolutamente tudo que eu faço tem um quê de diversão. Muito de formação, é evidente, mas a maior parte daquilo que eu faço porque gosto, faço por acreditar. Então, buscar informação é algo que me traz muita satisfação. Entender esses novos fenômenos de comunicação, de mídia, de vendas, de todas essas questões relacionadas aos tempos modernos me traz muita satisfação. Agora, eu não sou aquele cara que senta e se debruça sobre livros técnicos por horas e tal, porque eu acredito numa outra estrutura de aprendizado jurídico. E qual estrutura que é essa? Eu estudo casos concretos, de maneira voraz.
Eu leio todo santo dia, pelo menos um ou dois processos que chamaram atenção na mídia, entendo as teses utilizadas, as teses vencedoras, as teses que não se sagraram vencedores, porque daquela maneira, daquela dialética ali, do caso concreto, você cria um argumento A, o argumento B, às vezes até o argumento C e o argumento que prevaleceu. Então, a minha maneira preponderante de estudo hoje em dia é aquela vinculada à análise de casos concretos. Então, desde pequenos casos que não têm expressão midiática a grandes casos que têm expressão midiática, esse é o principal formato de estudo que eu desenvolvo hoje. E aí, naturalmente, quando o tema tem tração com aquilo que a gente oferta, com aquilo que a gente, de fato, milita no nosso dia a dia, aí a gente aprofunda, compra um livro técnico, busca ali um curso, busca ali uma informação complementar, porque as fontes de informação hoje são inesgotáveis, Romulo. Mas, naturalmente, como a gente tem pouco tempo, o tempo é escasso, porque você tem que se dividir em uma série de prioridades, eu procurei fazer dessa receita dos estudos de caso prático a minha regra de formação. E tem sido assim nos últimos 20 anos e eu tenho a impressão de que vai continuar sendo assim por um bom tempo. Eu não tenho nem dúvida. A habilidade da curiosidade ela é extremamente necessária para um advogado? Eu diria que ela é indispensável, porque conhecer argumentos diferentes te dá ferramenta, te dá meios para que você busque alternativas de solucionar conflitos, de solucionar problemas e de, às vezes, nem sequer passar pela perspectiva de resolver, porque o problema sequer passou a existir, porque você já criou uma condição alternativa. Então, a criatividade ela é um elemento absolutamente indispensável para qualquer profissão, não só para a figura do advogado, Sim, né? Mas ainda mais para aquele que desenvolve, naturalmente, a solução de conflitos, né? Até porque chega na tua pauta, no teu processo, um tema, às vezes, que nunca talvez chegou. E aí a tua curiosidade, a tua criatividade, ela é fundamental para você desvendar aquilo ali. E, na verdade, eu costumo dizer até, eu falo isso com frequência para os amigos, né? Para os clientes do nosso escritório. Poxa, mas você só lembra da gente quando esse tipo de situação absurda aparece. No contexto diário, com coisas simples, vocês não lembram da gente, pô. Só nos procuram nesse tipo de situação. E aí isso tem criado uma marca presente e que, com a graça de Deus, tem dado bastante bons resultados, bons frutos para a gente, que é se notabilizar em casos de alta complexidade. E quando você fala de alta complexidade, você não fala de casos de alto valor agregado necessariamente, mas de temas que têm ali uma necessidade de um debruçar, de um conhecer mais profundo, né, de uma técnica mais apurada de comunicar isso para a autoridade que vai apreciar, ou nos casos em que aquilo não vira um contencioso, uma discussão judicial, ter ali a habilidade de navegar ali naquele ambiente que você se insere com um mínimo de tranquilidade e sabendo os diversos argumentos para que você consiga se sagrar aí bem sucedido. Então, isso é uma marca nossa lá. A gente realmente tem um grande volume de casos de alta complexidade, não alto valor agregado necessariamente, em muitos casos são, mas nem todos, em que a gente se debruça do mesmo modo. E eu aprendi desde o meu primeiro caso, Romulo. Meu primeiro caso complexo, foi um divórcio litigioso entre um motorista e uma doméstica. Mas esse motorista tinha acabado de se separar da sua esposa de 25, 30 anos e, né, fez ali uma união estável e formal com uma empregada doméstica que muito espertamente deu um jeitinho ali de surrupiar as notas fiscais da compra dos bens que guarneciam a casa e falou, olha, a gente comprou isso junto e tudo mais. Ricardo, eu conheci ela há 2 meses, a gente está morando junto há 1 mês. E ela está tentando me dar um golpe, eu preciso salvar isso tudo, porque é o que me sobrou aqui do divórcio com a ex-esposa. E como é que resolve uma situação dessa, Ron? Como é que você chama a atenção do juiz para interpretar esse tipo de fato, que muitas vezes é um fator humano? Às vezes a prova jurídica, né, a prova documental, ela até que induz você a um raciocínio, mas tem um componente humano de comportamento, de postura, né, porque uma coisa é você interpretar ato e outra coisa é você interpretar fato. Então, o ato, documento, comprei, está aqui a nota, isso é um ato ali documentado. E o fato, peraí, como é que isso chegou a essa condição? Será que realmente eles uniram esforços durante um bom tempo para comprar isso junto? Essa senhora é realmente merecedora de ficar com a metade dos bens de uma relação que supostamente começou há 2 meses? Espera lá. Então, essa habilidade de enxergar ato e fato e opinião, e indicar, né, para quem vai
naturalmente tutelar aquilo ali para o Poder Judiciário, para que ele consiga enxergar sob a mesma ótica que você, é o grande desafio da advocacia. A advocacia empresarial, ela é uma advocacia muito técnica. Ela é indispensavelmente técnica. Por quê? Porque na prática não existe romance em torno de negócio. Existe o combinado. Tanto que existe um brocado jurídico latino em extinção, que é a pacta sunt servanda, que é o pacto faz vínculo definitivo entre as partes. O contrato é lei entre as partes. Ou seja, não importa se o negócio foi um mau negócio, mas se ele está revestido das condições técnicas e se tornou um contrato, ele é exigível. Mas, poxa, é um mau negócio. Não estamos aqui para julgar se você soube ou não soube negociar. Nós estamos aqui para dar cumprimento ao que é certo, ao que é legítimo e ao que é previsível. E aí, muitas vezes, as pessoas entendem, é o contrário. Não, eu vou conseguir discutir que foi um mau negócio, que isso não é algo justo. Aí esbarra no conceito do justo. O que é justo para você? Entende? Justo é aquilo que te possibilita contratar com segurança e tranquilidade, sem que você tenha sido coagido, sem que você tenha sido induzido a erro. Então, é isso que o direito de empresa ele tenta compreender. O acordo em que pese bem ou mal feito, em que pese lucrativo ou causador de prejuízo, ele é legítimo pelo ponto de vista formal, ele seguiu os predicados legais. Então, essa é a grande distinção, né? Quando você fala da questão da teatralidade. Existe uma ou outra, né, possibilidade de discussão aqui, outra acolá, mas o direito de empresa é um direito técnico. Exato. Exatamente. Interessante isso. Eu particularmente, estou amando ouvir a sua visão da advocacia com tanta qualidade assim, né, da informação que chega para qualquer pessoa que está assistindo. Perder um caso, ganhar um caso, qual é a relação disso? Olha só, existem dois momentos muito felizes, dois momentos da advocacia divididos, né, numa dicotomia de ser muito feliz ou muito triste, né? Que é o vencer ou perder, né? Costumo dizer que muitos advogados, quando falam que ganharam, eles trazem a perspectiva de mérito para ele, e quando perdem, imputam a fatos ou a condições que fogem do seu controle, né? São os momentos de ápice da nossa vivência, ganhar e perder processo. O que muda de um para o outro é naturalmente a perspectiva de resultado, ao qual você se associa, mas é a maneira como você administra o resultado disso. Por quê? Olha só, quando você ganha em definitivo, muito bem, trânsito julgado, assunto encerrado. Agora, às vezes, você ganha um processo em primeira instância e perde em segunda. Ou perde um processo em primeira e ganha em segunda. Então, é necessário, Romulo, muita serenidade em torno desse assunto. Porque, na prática, quando você ganha baseado numa evidência que você talvez tenha produzido ou que talvez a parte contrária não tenha conseguido enxergar ou desconstruir. Certo. E, às vezes, você também perde sobre essa mesma ótica. Então, o ganhar e perder é algo atinente à rotina e aquilo não pode fazer com que você se envaideça mais ou se entristeça mais ou menos. Porque é da essência da advocacia ganhar e perder. E a gente costuma dizer o seguinte, qual que é o pior processo de você perder? É o processo que você ganhou. Como assim? É o processo que você ganhou em primeira instância e você perde em segunda. E qual que é o melhor processo de ganhar? Aquele que você perdeu em primeira e ganhou em segunda ou terceira instância. No fundo, você tem que ter a mesma compreensão de que você precisa, como advogado, você é um meio para atingir um determinado resultado. Você não pode se associar à perspectiva de vender o resultado propriamente dito. Entende? Porque na prática você não vende o produto decisão judicial. Ou não deveria oferecer, né? Diferente de... tem a realidade e tem a situação ideal, tópica, né? Então, na prática, quando você se vende como um prestador de serviço, você entrega meios para que ele atinja aquele resultado. Você consegue se vincular ao resultado? Não consegue. Você consegue vincular a sua remuneração ao resultado. Muitas vezes é assim na prática, né? Embora isso esteja cada dia mais em desuso, né? Porque como você não consegue precisar o resultado do processo, você não pode especificamente aceitar, na maior parte das vezes, trabalhar vinculado a algo que você não sabe que vai acontecer.
Entende? Então, o advogado, ele é um meio. Ele se coloca como o caminho entre a tentativa do direito e a obtenção do direito. E é aquilo que você disse no começo, né? O teu papel junto ao teu cliente, primeiro, é mostrar as possibilidades dessa realidade do que ele está te trazendo, né? O teu papel como servir está mais em falar assim, olha, eu vou ser sincero para você, mas aqui eu não vou nem começar esse processo, porque pelas condições que você está me mostrando, pelos números e pelos documentos aqui que você me mostra, a sinceridade de dizer isso não avança. Então, acho que tem essa genuinidade de você falar para o teu cliente que nem começamos. O bom advogado é aquele que se transforma no primeiro juiz da causa. Ele tem que ter a compreensão se aquilo faz sentido ou não. Costumo brincar lá no escritório. O advogado tem que fazer o ovo ficar de pé. Ele olha para aquilo e fala, eu vou conseguir fazer isso acontecer sim ou não? Sem quebrar o ovo. Sem quebrar o ovo. Eu vou conseguir trazer esse resultado sim ou não? Ou eu vou me associar a isso com um propósito de talvez levar essa pessoa a acreditar que isso é possível e frustrar a expectativa dela lá na frente. Porque expectativa se gera muito, né? Exato. O cliente já chega com uma expectativa altíssima. Se aí, dependendo de quem é o advogado, ele já vai com a expectativa mais alta ainda. Né? Exatamente. Então, assim, na prática, o bom advogado deve ter a capacidade de ser o primeiro juiz daquela causa. E se ele não tem essa capacidade, talvez por uma condição momentânea, financeira, infelizmente, às vezes ele se deixa levar pela necessidade ou pela perspectiva de conseguir trazer o resultado e muitas vezes desconstrói uma imagem, cria ali uma perspectiva de que talvez não é uma pessoa corajosa o suficiente para dizer sim ou não, que está mais focado em faturar, em lucrar em cima dessa situação do que em resolver o problema, propriamente dito, né? Então, eu costumo fazer um paralelo meio absurdo, e não pelas diferenças de formação. O bom advogado é igual aquele mecânico que você para com o seu carro fazendo um barulhinho. E você fala, pô, você pode olhar o que é esse barulhinho? Ele pode fazer um orçamento de 25, 30 mil reais inventando um argumento técnico para falar que é uma peça tal que demanda esse ou aquele assunto, ou pode ser aquele mecânico honesto que fala, não, é porque o senhor tinha esquecido de apertar aqui esse botãozinho aqui e ele vai parar de fazer barulho. E não custa nada. E não custa nada. E quanto custou, moço, você apertar esse parafusinho? Pô, esse parafusinho aqui não me custou nada. Entende? Mas tem muito valor para mim o senhor saber que eu, diante de uma oportunidade de inventar um monstro, eu lhe falei a verdade. Entende? Então, às vezes o advogado ele perde a oportunidade de construir uma boa reputação dizendo simplesmente o que deve ser dito, para dizer o que a pessoa quer ouvir. Eu entendo. E o tempo vai mostrando que você jamais deve dizer aquilo que deve ser dito para dizer aquilo que a pessoa quer ouvir. Ricardo, que coisa maravilhosa ouvir você falando sobre o meio de se advogar, o meio desse trabalho. Eu queria falar sobre compliance, eu queria falar sobre LGPD, eu queria falar sobre trabalhista, eu queria falar sobre segurança do trabalho, porque todos esses mecanismos, né, o compliance dentro das empresas hoje em dia é uma realidade extremamente atual, né, onde as pessoas hoje têm seu espaço ali para poder buscar os seus assédios. Nós estamos aí nessa questão dos fatores de riscos psicossociais, que vai ser uma coisa, a hora que isso realmente acontecer, vamos lá, daqui 12 meses, em maio do ano que vem acontecer mesmo, eu imagino os escritórios de advocacia, porque eu vou te dar um exemplo do que aconteceu a semana retrasada, um amigo meu me contou. O rapaz estava com um problema em casa, emocional, de separação, não tinha nada a ver com a empresa, mas não foi trabalhar. E aí ele precisou pegar atestado e foi até o INSS. Lá no INSS, o cara não ouviu nada dele que disse e já abriu o CID como se ele tivesse tido um problema dentro da empresa. Ué, mas espera aí. Eu cheguei e falei para ele, meu problema não era dentro da empresa, eu amo a empresa que eu trabalho. Eu estou dizendo para o senhor que o meu problema é a minha crise com a minha mulher. E não. Eu abri o CID e ele foi afastado de acordo como se ele tivesse sofrido um problema dentro da empresa. Então, assim,
os fatores de risco psicossociais vai ser de bandeja, né, para os escritórios, porque vai ter, nós dizemos, num mundo de bondade, de maldade, com muita facilidade, né, para a gente. Hoje o ser humano, a cada dia, as suas questões éticas e morais, né, estão muito difíceis de serem tratadas. Não sei como que você enxerga isso. Olha, Rômulo, eu costumo dizer que as pessoas associam problema a advogado. E você mencionou aí 2 áreas de atuação que eu tenho total tranquilidade no que eu vou dizer. Compliance não tem nada a ver com advogado. Absolutamente nada a ver. As grandes empresas mantêm a área de compliance muitas vezes vinculada ao departamento jurídico porque não tem orçamento ou não tem interesse de criar uma área própria. Mas é um tema absolutamente técnico e independente da advocacia, independente do direito, lidado muitas vezes pelo departamento jurídico pela ausência de prioridade dentro das companhias. Mas, poxa, quem não quer ter a plena convicção de que a sua empresa segue regras anticorrupção, segue regras de fechamento de negócios adequados? Cibersegurança? Toda empresa quer, agora, pera lá, toda empresa quer, mas toda empresa está preparada para isso? Não. Aquelas que tentam se preparar criam uma confusão proposital de que compliance é assunto do jurídico, porque é problema. E não é. O compliance é uma forma de você evitar problema, de você evitar risco, de você evitar que a sua credibilidade, sua reputação sejam afetadas por fatores externos. Então, compliance não tem nada a ver com direito. São temas que podem criar ali um vínculo, um elo de comunicação, mas são temas que devem ser tratados de forma totalmente à parte. E não estou dizendo isso querendo minimizar a relevância do compliance, pelo contrário. Eu acredito tanto na relevância do compliance que digo com tranquilidade que isso não é tema do jurídico, que deve ser tema próprio de um departamento específico dedicado para cada companhia. É quase um mediador de conflitos. E ele evita problemas, ele evita riscos reputacionais, riscos jurídicos também, à medida que você está exigindo que se faça a coisa correta. Mas pera lá, fazer a coisa correta é uma condição que assiste a todos nós. E os riscos de caráter emocional, que são hoje aí um dos grandes pilares de grandes problemas da nossa humanidade, que são as doenças psicológicas, né, que criam essas síndromes e tudo mais, eu entendo que são realmente um tema absurdamente delicado, demandam uma dedicação muito grande das empresas, mas que chamam para dentro das companhias um novo batalhão de profissionais. São os profissionais da psicologia, da psiquiatria, da segurança do trabalho, que realmente precisam ter voz e vez nesse momento. Estávamos aí em vias de implementar isso agora, nesse mês de maio, né? Verdade. Mas foi prorrogado porque realmente demandou ali uma preparação muito grande das empresas, né? Agora você veja só, mais uma vez o glamour do direito, né? Por que a gente associa a norma relacionada aos problemas psicossociais à advocacia? Porque aí a gente está entendendo que isso é um problema. Que vai cair no direito trabalhista. Exato, que eu tenho que administrar isso como um problema. Entende? Então o advogado precisa, mais uma vez, acreditar que ele não é um profissional técnico, ele é um solucionador de problemas. Das diversas áreas? Das diversas áreas. Quando que a Secretaria da Indústria, do Comércio, do Empreendedorismo de Cotia chegou na sua vida e por quê? Uma pergunta interessante essa, né? Porque eu, como advogado, e o advogado de modo geral, ele tem muito de uma atuação política para conseguir transitar em diversos meios que muitos dos seus clientes demandam, precisam da sua habilidade e que muitas das vezes o advogado omite. Ele simplesmente não desenvolve aquele aspecto. E veja só, é indispensável que a gente compreenda que o prestador de serviço, especialmente o jurídico, ele se insere perante o poder público como um articulador, como uma figura que tem conhecimento técnico e que tem ali a noção de que o poder público é indispensável para muitos tipos de negócio. É verdade. Quando eu me dei por conta de que a questão política era uma questão indispensável, foi exatamente no momento em que muitos dos nossos clientes passaram a ter algumas dificuldades, em alguns momentos até algum assédio por parte de poder público, no sentido de tentar oferecer algumas vantagens em função de algumas possíveis dificuldades. E eu enxerguei que aquilo era uma chaga que precisava ser curada. Então eu falei, poxa, se as pessoas souberem que o meu escritório representa essas empresas e que o nosso escritório não compactua com certos tipos de discussão ou com certos tipos de investida, meus clientes não vão ter esse problema.
E aí, cada vez mais empresas vão enxergar no nosso escritório uma fonte segura, confiável de se relacionar com o poder público, porque sabe que a gente não compactua com posturas que não sejam posturas republicanas. E aí, baseado nisso, a gente passa a se relacionar no ambiente político da cidade de Cotia, né, e naturalmente muito bem recepcionados por todas as últimas gestões. E naturalmente isso nos projetou ali como uma figura que poderia ser uma figura útil à perspectiva política, na medida que a gente tinha um elo de comunicação muito forte com as empresas da região, que são nosso público. E aí, dentro dessa perspectiva, na última campanha eleitoral, nosso atual prefeito, Wellington Formiga, uma figura absurdamente humanizada, né, de uma capacidade de articulação que me surpreende a cada dia que passa, nos convidou a associar ao grupo, no sentido de, Ricardo, eu gostaria muito de poder falar com esse seu público, de expor quem eu sou, quais são minhas ideias, né, de que maneira a gente enxerga a gestão municipal para os próximos anos aqui na cidade de Cotia. Você não me ajuda a conversar com essas pessoas? E, por incrível que pareça, Rômulo, a gente enfrentou uma grande dificuldade para conseguir acessar. Por quê? Porque existia uma perspectiva de que o grupo político da situação, então, seria imbatível. E aí a gente parou para analisar, conversar com algumas figuras e enxergou que, olha, a missão que esse homem tem por entregar, ela vai se fazer acontecer e você não vai se arrepender de ajudá-lo a superar essa outra barreira. De tantas que ele já tinha superado, essa era algo mínima. Era mínima em relação a tudo que ele já tinha feito. E aí a gente passou a articular e conseguiu abrir, né, um canal de comunicação eficaz e de credibilidade com o setor empresarial para que eles passassem a ouvir o que esse jovem até então tinha a dizer como um candidato. E aí eu ouvindo aquilo me motivou a acreditar piamente nas perspectivas que o prefeito tinha para oferecer, e eu encampei a ideia. Eu falei, prefeito, já chamava ele de prefeito. Eu falei, prefeito, nós vamos conversar com todas essas figuras que o senhor nunca conseguiu conversar, que nunca lhe receberam. Nós vamos conversar com todos eles. Mas você vai conseguir isso de que maneira? Eu falei, isso é um problema meu. Eu vou conseguir porque eu acredito no seu projeto, acredito na sua ideia, acredito na sua figura. E assim fizemos. A gente passou a frequentar o ambiente corporativo de Cotia com as grandes figuras que lá existem. Todos eles passaram a ouvir e se motivaram a, poxa, realmente ele, né, tem substância naquilo que fala, sabe o que quer, sabe como fazer e está aqui com muita humildade dizendo, né, que precisa do setor empresarial para atingir esse objetivo. E aí aquela conexão que começou como um auxílio passou a ser um chamado. O Formiga, Ricardo, preciso que você vá lá nos ajudar a assumir a secretaria como adjunto, que é o aspecto técnico da secretaria, e continue nos auxiliando. Eu aceitei com muito prazer e estamos lá desenvolvendo um trabalho focado em empreendedorismo, focado em mentoria pública, sim, que é trazer aí o conhecimento para aqueles empresários que não têm condição ou que não têm oportunidade, nunca tiveram oportunidade de acessar grandes figuras, né? Estamos muito satisfeitos com a jornada que a gente trilhou nesse curto espaço de tempo, são 3 meses até aqui. Ah, é recente, né? Mas que já deram uma boa repercussão, inclusive o motivo de eu estar aqui convidado por vocês. Aí, você tem o projeto Cotia Mais Empreendedora, né? Que você está tocando, né? Nossa secretaria criou o projeto Cotia Mais Empreendedora como um elo de ligação entre o mercado de conhecimento técnico empresarial e a sociedade empresarial de Cotia. Nós já começamos esse ciclo de palestras, né, desenvolvendo ali alguns aspectos relacionados ao comércio. Vamos ter em breve com negócios ambientais, logística, transporte, ou seja, todos os setores da economia majoritariamente presentes na nossa cidade serão brindados aí com um encontro específico. É tão importante a gente falar do empreendedorismo, né? A capacidade de você identificar algo novo, seja o que for, algo que as suas ideias possam ser colocadas, né, ali na prática, fazer acontecer. E tem tantos sonhos, deve chegar tanta gente perto de você, com tantos sonhos, com tantas ideias para mostrar, para acontecer. Tanto que quando eu pesquisei para conversar com você, micro e pequenas empresas representam 27% do PIB, né? Geram 80% dos empregos formais, movimentam cerca de 420 bilhões anualmente. Taxa de empreendedorismo no Brasil tem crescido muito, atingido o maior patamar dos últimos 4 anos,
e novos negócios, bilhões, 2,8 milhões de novos negociados, dos 2,20 bilhões de dinheiro envolvido. É uma loucura, né, gente? Então, assim, talvez quem está ali não sabia o quanto o empreendedorismo hoje é uma força dentro de uma cidade, dentro de um país. Não tenha dúvida, Romulo. Na prática, você sabe que a gente enxerga o futuro muitas vezes olhando para o retrovisor, né? E o empreendedorismo, ele, na maior parte das vezes, ele acontece como uma medida de subsistência. A pessoa que perdeu um emprego e que conhece de um determinado assunto e não consegue recolocação, seja porque a remuneração não é aquela que ele minimamente reputa necessária, seja por conta da idade, seja por conta da necessidade de ele ter um pouco mais de flexibilidade de tempo, e ele enxerga no empreendedorismo uma alternativa. Muita gente também está se frustrando com o empreendedorismo, viu? Porque, infelizmente, as pessoas entendem que o lado empreendedor é aquele lado glamouroso. Olha, né, um empresário de sucesso atingiu o êxito na sua jornada profissional, está hoje, né, com o seu próprio helicóptero, com o seu avião, com o seu jato, com isso. É muito longe disso. O empreendedorismo de chão de fábrica, que eu costumo dizer, ele é sofrido. Você trabalha muito mais do que seus funcionários para ganhar proporcionalmente muito menos. Mas, na prática, é a única alternativa que te dá a condição de desenvolver aquilo que você acredita, de remunerar-se de maneira minimamente digna e de entender que você está ali baseado numa perspectiva que pode mudar, sim, sua vida. Na maioria das vezes isso não acontece, você consegue manter um padrão de vida, levar ali numa tocada razoável, mas muitas vezes muda realmente o patamar de vida das pessoas através de negócios bem desenvolvidos. E eu costumo falar, e isso são 20 anos, Romulo, vendo isso, olha, ali, ó, do lado, né, no burburinho, como a gente chama, né? O que funciona de verdade é o básico muito bem feito. Os grandes negócios que eu vi acontecerem começaram sendo negócios básicos, muito bem feitos. Mas muito bem feitos no nível de excelência mesmo. E aquilo fez com que aquele negócio muito bem feito fosse crescendo devagarzinho, ganhando sustentação por si próprio e acontecendo de se tornar ali um fenômeno econômico. Isso é mais comum do que você pode imaginar. É verdade. E ser empreendedor, né, eu acho que também é muito, muito sábio você ter colocado isso. Tem uma banalização muito grande, tem um mistério, né? Uma glamorização que, né? Eu digo porque eu sou um empreendedor desde quando eu era menino. Porque o empreendedor, ele nasce também empreendedor, né? Tanto que meu período de CLT da minha carreira toda foi muito menor hoje do que o meu período como empreendedor, como um consultor que eu sou. Então, assim, é muito importante que você tenha dito. Não glamorize o empreendedorismo, né? Porque, assim, é difícil para você chegar num resultado. Eu estou com esse podcast faz 2 anos. Estou trabalhando por ele ainda, estou empreendendo nele ainda. Eu não tive os resultados que eu esperava, né? Então, assim, eu tenho que lutar mais por ele. Então, talvez no começo eu achava que no primeiro mês, 2 meses, já ia vir aí, não é isso não, são quase 2 anos para você ter uma autoridade, para você ter uma visibilidade, para as pessoas virem aqui como você. Então, eu acho que realmente a glamorização é um dos grandes... Aliás, é um tema que a gente pode até trazer para discutir, né? A glamorização do empreendedorismo. Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá, foi a referência de empreendedorismo do século XVII, no período colonial, e que ele fazia de tudo, né? Vendia tudo, saía vendendo tudo a partir dos 11 anos de idade. Que coisa maravilhosa. E você veja só, ele é glamorizado até hoje. Até hoje. Nunca se fez tanto quanto ele pôde fazer nessa época. Mas ele criou condições baseadas no momento que ele vivia, com as necessidades do país naquela condição, com os meios que ele tinha à disposição. Então essa é a essência do empreendedorismo. É fazer o que precisa ser feito, e o que precisa não é o que você quer. É o que o mercado compra. É o que o mercado deseja, com as condições que você tem. Entende? Então, muitas vezes a pessoa, mas eu não começo um negócio porque eu não tenho dinheiro. Veja quantos negócios começaram sem dinheiro. O dinheiro hoje, Rômulo, é um produto que você compra pagando juros para o banco, por exemplo. Convidando um investidor, por exemplo. Entende? Então, o empreendedor ou o candidato a empreendedor que fundamenta a sua omissão ou o seu não início pela ausência de dinheiro,
ele não sabe o básico de empreendedorismo, que tudo é produto, tudo você compra. E a diferença do empreendedor bem-sucedido para o empreendedor mal-sucedido é que o empreendedor bem-sucedido sabe comprar e o empreendedor mal-sucedido não sabe. E ele sabe comprar, inclusive, o essencial, dinheiro. Como eu vou começar o meu negócio? Poxa vida, eu tenho que captar recursos para essa condição. De que maneira eu vou captar? Ou eu vou convidar um sócio, que pode ser meu vizinho, meu pai, minha mãe, meu tio, meu primo, meu amigo. Eu não tenho essas figuras para me dar sustentação. Então você precisa ir para o mercado, você precisa comprar crédito, você precisa que as pessoas acreditem em você. Então, o essencial do empreendedorismo é sobre saber acreditar em si mesmo. Eu sei qual é a jornada do começo ao fim. Então, se eu sei a jornada do começo ao fim, eu sei quais percalços eu preciso administrar. Inclusive o percalço financeiro, o mais comum de todos. Poxa, eu não começo o meu negócio porque eu não tenho dinheiro. Amigo, não comece mesmo. Com essa mentalidade, fique quietinho, do jeito que você está, para você não alimentar a fila, né, dos negócios que infelizmente quebram antes de 5 anos de existência. Essa que é a minha visão. Pouco romântica sobre empreendedorismo. Quando a pessoa se esconde atrás dessa dificuldade, é porque ela ainda não entendeu qual é a mensagem básica por trás da condição de empreendedor, que é saber comprar tudo, inclusive dinheiro. Gente, o que eu vou fazer agora depois que eu ouvir isso, Ricardo? Não, que aula, né, gente? Lu, que aula. Tô aprendendo. Não, assim, é maravilhoso o que você acabou de dizer. Sabe, eu vejo o Reginaldo do Sebrae lutando muito, né, falando sobre os empreendedorismos lá da região, e eu acho que as pessoas precisam ouvir isso que você acabou de dizer, porque assim, eu também me peco muito na história de empreender e não saber como fazer. Olha isso. Hoje, suas palavras me deu uma coisa que me... Falei, pera um pouquinho, ouve o que esse homem está falando, né, da forma como você vai empreender seu negócio. Você sabe que no primeiro encontro que nós tivemos no programa Cotia Mais Empreendedora, nós tivemos um depoimento emocionante de uma jovem de origem oriental e chegou após as palestras que nós desenvolvemos e falou, poxa, vocês mudaram minha maneira de ver, eu vim para cá travada porque eu sou descendente de oriental, eu fui criada para obedecer às ordens dos meus superiores, seja pai, mãe, chefe, e eu achava que empreender não era para mim. Agora, ouvindo sobre essa perspectiva, tudo se torna mais claro, porque eu sei exatamente que as dificuldades precisam ser superadas como pontos específicos e não como um impeditivo global para o meu planejamento, para o meu sonho. Isso mudou a minha perspectiva sobre empreendedorismo. Então, quando a gente se senta e se põe a conversar sobre esse tema, a gente precisa ter uma compreensão clara, Rômulo, de que a nossa vivência, e especialmente a vivência, no meu caso, como advogado de empresa, enxergando casos exitosos e não tão exitosos assim, a gente consegue enxergar um padrão. E que padrão que é esse? É o padrão do ser meticuloso. Eu sei que eu tenho esta jornada e eu preciso superar esses diversos aspectos. Com base nisso, eu vou superar um por um, com base num planejamento, com base numa estratégia diferenciada, com base numa perspectiva que me possibilite chegar até o final. Agora, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de começar. Mas começar é apenas um dos itens indispensáveis para o empreendedor. Ele precisa saber aonde ele quer chegar. E não tem também o aspecto da característica, da personalidade da pessoa? Porque assim, eu quero empreender. Mas, por exemplo, a pessoa é preguiçosa, não tem disciplina, não corre atrás. Tudo que você acabou de dizer que é necessário para ela poder empreender, às vezes ela não tem dentro dela. Então ela trabalha, mas é aquele trabalho em vão, né? E eu acho que é isso que, através do Cotia Empreendedora, que eu acho que é legal de saber, olha, vai lá e aprende se vale a pena você investir, se você tem perfil para isso. Porque se eu não tenho perfil para ser empreendedor, eu vou lutar muito, vou malhar em ferro frio, como fala? Sem dúvida. Mas, assim, na prática a gente tem que entender que ser empreendedor necessariamente não é algo vocacionado a você, a mim, quem quer que seja. É uma técnica que você desenvolve. Você desenvolve o empreendedorismo à medida em que você, dentro de uma grande companhia, precisa se fazer relevante para uma área,
precisa se fazer notar por uma outra área, precisa compreender que a sua condição é hábil ou não para aquele contexto da empresa naquele dado momento, fazer as conexões certas, se vender para o time interno, se vender para o time externo. Você está empreendendo em torno da sua carreira. Então, empreender é uma jornada muito parecida com a carreira de grandes corporações, muito parecida com as carreiras em pequenas corporações. Você tem que ter início, meio e fim. O fim, necessariamente, não é o fim pela concepção da palavra, mas é o fim, onde eu pretendo chegar. E aí sempre chegamos àquela conclusão. Quem não se faz útil, não se faz necessário. Então, a noção de ser empreendedor é como eu posso me fazer útil baseado numa necessidade. Então, eu tenho que ter um bom produto, um bom serviço, meu produto tem que ser de qualidade, eu tenho que ter preço, eu tenho que atender bem meu cliente. Como é que eu faço para me destacar na minha carreira? Eu tenho que ser bom tecnicamente, eu tenho que ter boas habilidades de comunicação, eu tenho que ter boas habilidades sociais, de me relacionar com as pessoas e, naturalmente, eu tenho que ter sorte para que a empresa tenha a necessidade daquela figura no momento em que ela se encontra. Porque, às vezes, a pessoa tem todas essas habilidades, mas a empresa não passa num bom momento e ele não encaixa naquela condição. Mas uma coisa é certa, Romulo, empreender é uma jornada absolutamente possível de ser aprendida por qualquer que seja a pessoa que tenha um mínimo de noção de que, para empreender, a ideia de empreender é a ideia de construir, de edificar. E aquilo, naturalmente, você olha para uma árvore, você não enxerga a árvore. Olha, você pode até enxergar a árvore da folha para o caule, mas a árvore tem uma lógica, ela começa do caule para a folha. Então, entender que tudo se trata de uma jornada é o único requisito para que o empreendedor seja bem-sucedido. Às vezes fala, mas ele tem dificuldade com a língua, com a comunicação, ele tem dificuldade por outro. Você tem casos de impérios empresariais corporativos, casos Bahia e tudo mais, começaram com estrangeiros, com dificuldade de língua. Mas entenderam a jornada do cliente, entenderam que o cliente precisa acreditar que aquele é o melhor fornecedor que ele tem, ter a admiração, ter crédito, ter a perspectiva de continuar, e se tornaram grandes impérios. Entende? Então essa é a visão. A visão do empreendedor é a visão da jornada. Se ele enxerga que a árvore não começa da folha para o caule, ele já tem uma grande vantagem em relação aos demais. Porque olha que árvore linda, pera lá. Mas para que a árvore chegasse nessa condição, quanto tempo ela precisou estar ali plantada, regada, adubada, bem tratada, num ambiente de temperatura, clima, de terra, adequado para aquela espécie. Então tudo isso é a jornada do empreendedor. Se eu quiser ser um empreendedor lá em Cotia, eu posso chegar até a prefeitura, conhecer o departamento da secretaria e saber os discursos, é possível? Pode, a prefeitura tem divulgado nos seus meios oficiais, redes sociais, próprio site, todos esses encontros do programa Cotia Mais Empreendedora. A gente acredita que os chamados vinculados a setores de atuação possibilitam uma identidade muito maior da comunidade empresarial, porque temas genéricos naturalmente comunicam muito, mas não comunicam às vezes o necessário para que você que está num outro momento de jornada profissional precise ter acesso. Então a gente dividiu o programa em eixos de atuação focados em segmentos econômicos. Começamos mês passado com comércio e vamos aí seguir por uma série de outros setores, todos eles divulgados em redes sociais. Siga a gente lá pelas redes sociais e você vai estar sempre atualizado aí dos próximos eventos. Bom, nós falamos por 1 hora, que não pareceu, porque você tem uma capacidade incrível de poder esclarecer as coisas, seja no contexto jurídico, seja no contexto do empreendedorismo. Você tem uma sabedoria, isso é visível, né? Então, assim, eu estou muito feliz com a sua vinda e eu espero te ver de novo para a gente fazer uma pauta mais específica. Vamos. Hoje eu fiz essa coxa de retalho para você 1 hora, mas aqui eu estou meio que... Se a gente tiver oportunidade, as pessoas não sabem muita coisa. E esse veículo pode ajudar as pessoas trazendo uma pauta específica. Olha, nós vamos falar do empreendedorismo no comércio. Você vem aqui, a gente bate um papo e ajuda as pessoas a entender o que é isso. Eu aprendi muito com você hoje. Juro. Olha,
E olha que eu sou muito mais velho que você, mas hoje eu aprendi muito. Você não é mais velho, você é novo há mais tempo do que eu. Exatamente. Olha que homem sábio. Rômulo, foi um prazer imenso poder sentar aqui com você nesse que tô estúdio feliz. lindo, maravilhoso. Né? A sua fama faz jus à sua figura. Né? E acredito, rapaz, com muita sinceridade, que quando nós sentamos com o propósito de compartilhar ideias, não existe a menor chance disso dar errado, porque você vai com a sua e com a minha, eu com a sua e com a minha também. Isso torna o ambiente de troca de informações, de diálogo, de ideias, um ambiente que cria, que transforma a vida das pessoas. E eu, antes de assumir essa condição de secretário, eu não tinha a mesma facilidade que eu passei a ter de entender que como uma colocação de ideia, como uma frase dita num contexto de um evento, de uma palestra, de um diálogo aberto entre pessoas, né, entre pares, pode transformar a perspectiva da vida das pessoas. Então, eu te incentivo muito, amigo, a continuar com essa tua missão de levar ideias, de levar informação, de trazer pessoas que realmente possam minimamente, né, com a sua vivência, com a sua experiência de vida, colaborar com a melhoria da vida das outras pessoas que estão lá nos assistindo. Parabéns pela jornada, parabéns pelo projeto, conte sempre comigo. Assim, você chegou e quando você disse que o advogado foi feito para servir, eu também acho que eu também tinha na minha cabeça de vir nessa terra para servir. Eu estou muito feliz. Eu estava falando para a Cristiane que que você ia vir, eu falo assim, eu estou um pouco apreensivo porque eu não sei o quanto eu vou ter de abordagem para ele com tanto conhecimento. Imagina. Mas foi maravilhoso. Eu acho que você dá um show e eu quero te ver de novo numa outra oportunidade. Vai ser um prazer novamente. Muito obrigado pelo convite aí. Nessa câmera aqui, o que você mandaria de mensagem para quem está te assistindo? Pensa numa mensagem para a gente fechar o nosso podcast. Aproveitem a jornada. O resto é detalhe. A jornada é mais importante, Sempre né? vai ser. Sempre vai ser. Excelente. Ricardo, muito obrigado. Obrigado, Rômulo. Prazer imenso, amigo. É um prazer imenso. Você é uma obrigado. pessoa muito humana, um conhecedor, um cara que tem experiência, que conhece, tem segurança. Você traz uma confiança tão incrível, estou muito feliz. Me contrataria como seu advogado? Imediatamente. Ah, então tá certo. Ganhei a tarde. Obrigado por você estar aí no podcast, acompanhando esse bate-papo incrível que foi com o Ricardo. E, olha, quer ser empreendedor? Vai lá, né? Cuida, né? Vai atrás da sua... E vai atrás do Cotia Mais Empreendedora. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Rômulo. Até mais. Verdade. Até mais.